Meus irmãos, é uma alegria, segundo a graça do bom Deus, nós estarmos aqui na presença do Senhor, no local onde a igreja adora a Deus, neste sábado, no dia 30 de março. E é uma alegria também ter o privilégio de adorar com os irmãos a Deus nesta noite. E não só estar aqui pronto para pregar a sua palavra através da sua graça e misericórdia, mas também ter sido convidado nessa data especial por nossa irmã Anitta, para que eu trouxesse a mensagem nesta noite, irmãos. E assim nós o faremos, segundo a graça do bom Deus, e o faremos no Salmo de número 139. Eu peço aos irmãos queridos que abram a sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 139. Eu farei a leitura, irmãos, eu peço aos queridos que acompanhem em sua Bíblia a leitura da palavra de Deus. Lembremos, irmãos, que quando nós lemos a palavra de Deus, Deus está falando. Deus fala por meio da sua palavra, da Bíblia. Então vamos ouvir a voz do Senhor na leitura do Salmo 139. Diz assim Davi: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomar, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, Deus que tudo sabe, Deus que está em todo lugar, como está hoje aqui presente, Deus que tudo pode, criaste todas as coisas, nos criastes, Deus que é santo, ó Pai, agora que a Tua palavra foi lida, dá-nos a graça, ó Deus,
de pregarmos fielmente a Tua palavra, ó Deus. Que todos nós sejamos abençoados, ó Pai, pela Tua palavra que é viva e eficaz, ó Pai. Assim, em nome de Cristo, nós oramos. Com o perdão dos nossos pecados, nós o fazemos. Amém. Meus irmãos, esse é um salmo famoso, salmo de número 139. E ele nos ensina tantas maravilhas, Roberto, esse salmo. Ele nos ensina sobre, por exemplo, a onisciência de Deus, que Deus tudo sabe. Ele nos fala da onipresença divina, Deus está em todo o lugar. Ele nos fala da onipotência de Deus, Deus tem todo o poder. Não só na criação, não só no universo, mas como Davi diz, quando ele nos criou, a cada um de nós, indivíduos. Ele nos fala também esse salmo da santidade de Deus. Sim, Deus destruirá o perverso, como Davi e Márcio diz aqui, porque Deus é santo. Mas essas abstrações acerca de Deus, esses pensamentos de Davi acerca do ser de Deus e suas obras, estão muito longe de ser o cerne do salmo, porque Davi não trata essas coisas de forma abstrata, como se fossem coisas longe dele. Pelo contrário, para o salmista, a onisciência de Deus é o conhecimento total que Deus tem da sua própria pessoa. Deus me conhece plenamente. A onipresença de Deus é Deus estar com ele em todos os lugares. A onipotência e o domínio que Deus tem é o domínio e o poder sobre o corpo do próprio salmista e sobre a sua vida presente e futura, terrena e eterna. E a santidade de Deus é a vontade de Deus para o salmista, para que ele seja como Deus é. Veja, essas doutrinas maravilhosas acerca do ser de Deus, onipresença, onisciência, onipotência, santidade, não são coisas abstratas apenas. Não são assuntos que nós pensamos e meditamos neles, mas são coisas preciosas aplicadas à nossa vida. O Salmo 139 não foi escrito, como muitos pensam, por alguém que queria fugir da presença de Deus. É porque parece isso, não? Parece que aqui nós temos alguém que está sempre fugindo de Deus. Se suba aos céus, lá está. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Então eu estou fugindo de Deus, mas não tem como. A ideia não é essa, irmãos. A ideia antes é que este salmo foi escrito por alguém que tem plena consciência de que Deus tudo sabe, está em todo lugar e tudo pode, e que esta pessoa que escreveu o salmo, no caso Davi, não tem problema nenhum com isso. Pelo contrário, ele se gloria em um Deus desse. Então a ideia de que o salmista não está fugindo de Deus como um pecador rebelde, foge de um Deus santo. Mas o salmista constata que tem ciência de que Deus tudo sabe, está em todo lugar, tudo pode e é santo, e o salmista se compraz nisso. Ele se alegra em ter um Deus assim. Tanto que nós vemos no final do salmo ele exclamando que pensamentos a seu respeito são maravilhosos demais para mim. A ideia não é de alguém que está fugindo de Deus, mas de alguém que está admirado com o ser dele. O salmo é uma unidade, esse salmo. Ele é um salmo só. A prova disso é que ele começa com uma ideia e termina com a mesma ideia. É o que os teólogos, estudiosos do Velho Testamento, do hebraico, da língua hebraica, chamam de inclusio. É quando você coloca uma ideia no início do que você está escrevendo e quando você termina, você repete a mesma ideia, mostrando que aquilo ali é uma seção, um pensamento só. E aqui isso é reconhecido nesse salmo com o termo ou com o verbo sonda. Sondar-me, sonda-me, ó Deus. Olha só o que diz no verso de número 1. Senhor, tu me sondas. E olha o verso, lá no final, olha o verso de número 23. Sonda-me, ó Deus. Ele começa pedindo ao Senhor
afirmando que o Senhor sonda, e termina dizendo, pedindo ao Senhor que o sonde. Então a ideia de que um salmo só, é uma unidade, é um pensamento só sobre o ser de Deus. A tensão entre o justo do salmo, aqui no caso Davi, e os ímpios, também é revelada aqui no final do salmo, na última parte do versículo 19 até o versículo de número 23. E provavelmente essa tensão de Davi como justo, sendo perseguido por homens maus, por ímpios, por perversos, pode ser o motivo que levou Davi a escrever o salmo. O mal que Davi tinha diante dele não só fez que ele escolhesse o lado certo do qual estaria, ou seja, eu estou do lado de Deus, tanto que Davi diz assim, eles falam contra ti, não odeio eu os que te odeiam, não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem. Ou seja, Davi escolheu um lado. Havia homens ímpios o perseguindo, mas ele sabe ao lado de quem permanecer, ao lado do Senhor. Como também, não só Davi escolheu um lado, no qual estar, que é o lado do Senhor, como recorreu à lembrança de que Deus é refúgio e segurança, porque Ele tudo sabe, Ele está em todo lugar, Ele tudo pode e Ele é santo. Assim, visto que Davi enfrentou grandes oposições em sua vida, e nós que conhecemos a história de Davi, sabemos que ele enfrentou grandes oposições, esse salmo se encaixa em qualquer período de sua vida. Tanto que o salmista, ele não nos informa aqui um período específico, um acontecimento específico que o fez escrever o salmo. Mas como Davi teve uma vida muito atribulada, muitos inimigos o cercavam, esse salmo poderia encaixar-se em qualquer período de sua vida. Certamente a verdade sobre a onisciência de Deus, a onipresença de Deus, a onipotência de Deus e sua santidade é uma verdade para toda a vida. Como era para Davi, é também para nós. Mas eu gostaria de entrar então no Salmo e nas partes nas quais ele é dividido. E a primeira coisa, como nós falamos, é que Davi se conforta em saber que Deus tudo sabe, na onisciência de Deus. E a primeira parte que fala da onisciência de Deus vai do verso 1 ao verso de número 6. Veja comigo, olha o que diz aí, o verso de número 1 a 6. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Veja como esses versos estão cheios da ideia de conhecimento. Perceberam? Como esses versos, de 1 a 6, estão cheios da ideia de conhecimento. Olha comigo de novo. Olha, Senhor, tu me sondas e me conheces. Depois, olha o verso 2. Sabes de conhecer. Penetras, no verso 2, a ideia de ter o escrutínio, ir ao que é desconhecido. Depois, o verso 3, esquadrinhas. Depois, no verso 3 ainda, e conheces. E aí, então, no verso de número 6, tal conhecimento. Veja como essa ideia de conhecer, de saber, Diácono Luiz, está presente, meu irmão, nessa primeira parte do verso 1 até leda o verso de número 6. E o verso 1 começa com uma afirmação geral. O Senhor sonda e conhece o seu servo. É interessante que em Provérbios 15, 11, o autor do provérbio diz assim, o além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Provérbios 15, 11. O além e o abismo e a morte estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o nosso coração. Se ele conhece o além, se ele conhece o além da morte, do abismo, quanto mais o coração dos homens. E no versículo 2, esse conhecimento geral de Deus, que Davi diz aqui, Senhor, tu me sondas e me conhece, ele é exemplificado no fato de Deus conhecer tanto as ações diárias do salmista quanto os seus pensamentos.
Olha só as ações diárias. Olha o verso 2. Sabes quando me assento e quando me levanto. Agora o verso 3, mais ações diárias. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. O meu deitar, o meu andar e o meu deitar. Então olha, o Senhor sabe quando me assento, quando me levanto, quando eu ando, quando eu me deito. Irmão, são ações diárias. Todos nós fazemos isso muitas vezes, todo dia. E o Senhor conhece essas coisas. O Senhor conhece o nosso estilo de vida, o nosso caminho. Talvez você esteja aqui e não me conheça. Você esteja visitando o local aqui onde a igreja de Caraí adora, e você não me conhece. Você está me vendo aqui e não me conhece. Você não conhece o meu estilo de vida. Você não sabe o que eu faço quando eu estou sozinho. Você não sabe. Mas Deus sabe. Deus conhece todas as coisas. Aquelas ações pequenas, rotineiras. Deus sabe. Mas Deus conhece também os pensamentos, não só as ações externas, comuns, como deitar, se levantar, andar, mas aqueles pensamentos internos que ninguém sabe. Olha aí o verso 2. De longe penetras os meus pensamentos. É interessante, esse verso é muito bonito. Olha a ideia dele, Cida e Anitta querida. A ideia, Leda, é que aquilo que é mais próximo de mim, de longe o Senhor conhece. Deu para entender? Aquilo que é mais próximo de mim, de longe o Senhor conhece, Marcos. Então a ideia é a seguinte: os meus pensamentos estão dentro de mim. Ninguém conhece, certo? Ninguém conhece o que você pensa. Você pode estar agindo de uma forma e pensando de outra. Nós podemos fazer assim como fazem os hipócritas. Será que nós fazemos assim? Os hipócritas fazem assim, eles agem de uma forma enquanto pensam de outra. Mas aquilo que está próximo de nós, dentro de nós, o Senhor de longe conhece. A ideia é que aquilo que está distante, por assim, de Deus, é próximo dele, porque ele penetra o conhecimento do nosso ser, a nossa alma, as nossas afeições, o que nós pensamos, o que planejamos. E essa é a ideia, irmãos. O reformador Calvino, comentando esse verso, ele diz assim, abre aspas, Deus não está confinado ao céu, satisfazendo-se em um estado de repouso, e indiferente aos problemas dos homens. E que por mais distante que estivéssemos de Deus, Ele jamais está longe de nós. Por mais que um homem esteja distante de Deus, Deus nunca está distante dele. É uma verdade para os ímpios, e eu espero que não seja para mim e para você. Mas o ímpio foge da presença de Deus. Mas Deus conhece aquele caminho que perecerá, o caminho dos ímpios. Ele conhece os pensamentos dos ímpios e julgará os ímpios por seus pensamentos também. Mas nós, que somos seu povo pela graça, nós temos esse conforto de que Deus sabe as nossas angústias, os nossos sofrimentos, coisas que nós não contamos para ninguém. Deus sabe. Deus conhece. Olha o versículo 4, o verso 4 melhor. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. A ideia aqui implícita é que, embora a língua seja o indicador do pensamento do homem e o grande meio de comunicação, Deus conhece o coração. Ele não depende de palavra. Deus não depende de palavra alguma. Daí o salmista diz, a palavra mal me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Alguém só sabe o que eu estou pensando se eu disser, certo? Alguém só conhecerá os meus segredos se eu os revelar. Só que Deus não precisa da palavra. Deus conhece os pensamentos. Meus irmãos, ai dos hipócritas, não? Ai dos hipócritas da presença de Deus. Eles escondem dos homens os seus intentos. Eles procuram não falar o que planejam, mas não podem escapar de Deus. Deus conhece as palavras que ainda
são um pensamento e que não foram ainda articuladas com a boca, Deus as conhece todas. Olha o verso 5, vamos ler juntos? Versos 5 e 6. Leiamos: Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais. É sobre modo elevado, não posso atingir. Irmãos, Davi fala do conhecimento de Deus, e através desse conhecimento de Deus, Deus guarda o servo dele. Deus conhece as suas tribulações, como nós dissemos outrora. Deus conhece as suas angústias, suas tristezas, seus lamentos, e Ele cuida daqueles a quem conhece. A ideia aqui é que a vida do salmista fica contida plenamente dentro dos limites divinos. A expressão hebraica aqui do verso 5 é a ideia de pôr a mão em forma de concha. É literalmente isso que está escrito no hebraico, né? Nossa tradução diz: Tu me cercas por trás e por diante. Mas a ideia do hebraico é: coloca sobre mim a sua mão como uma concha, me protegendo, me guardando por trás e por diante. É o que Jesus faz com as ovelhas. Jesus é o Deus verdadeiro. Olha o que Jesus diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. É interessante que eu as conheço, Jesus diz. E no Salmo, Senhor, tu me conheces. E Jesus diz, eu as conheço. E aí fala de mão, não fala no Salmo? Pões a tua mão sobre mim, não fala no Salmo? Olha o que Jesus diz. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus é o Deus Todo-Poderoso, que conhece o seu rebanho e guarda o seu rebanho. Davi experimentou esse cuidado da parte de Deus. E ele via tudo isso como algo inalcançável para ele. Ele diz aqui, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. A ideia aqui é da consciência ignorante de Davi. É isso mesmo. Davi ele possuía uma consciência ignorante. Ele sabia até onde podia ir. Nós não entendemos. O conhecimento de Deus está muito aquém de nós. E nós temos ciência disso. Devemos ter ciência disso como Davi tinha. Deus sabe todas as coisas. Ainda que para nós o conhecimento seja limitado, até das coisas terrenas, quanto mais do ser divino, nós cremos que Deus sabe todas as coisas. Se Davi se maravilhou com a onisciência de Deus, ele agora fala da onipresença de Deus. Se Deus sabe tudo, ele também ao mesmo tempo está em todo lugar. Olha aí, o verso 7 até o verso 12. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te são escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. A ideia aqui, meus irmãos, é de onipresença, porque nessa parte do Salmo, da parte que vai do verso 7 ao verso de número 12, Davi fala de lugares, ele fala de céu, abismo, alvorada, mares, trevas, luz. Ou seja, a ideia de que Deus está presente em tudo, em todo lugar. Ele está presente naquilo que é eterno e ele está presente naquilo que é temporal. O verso 7 deixa clara essa ideia de presença de Deus. Olha só, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde, de novo, fugirei da tua face? E é interessante que espírito, irmãos, é a presença dinâmica do Senhor. O Senhor está em todo lugar, o Senhor é espírito, lembram que Jesus disse? O Pai é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
Assim como Deus é Espírito, Ele está em todo lugar, não há lugar que Deus não esteja. Ao mesmo tempo, esse Deus é um Deus pessoal, porque é interessante que alguns, vendo esta verdade que Deus é um Espírito, acham que Deus é qualquer coisa. É como uma espécie de panteísmo. Ah, Deus é essa flor, Deus é aquele animal, Deus é o ar. Não, não. Deus está em todo lugar, mas Ele é um ser pessoal. Tanto que aqui deixa claro Davi, quando diz, para onde fugirei da tua face? Quando o salmista diz face, está dizendo que alguém que tem um rosto. É claro que aqui, meus irmãos, o salmista poeticamente dá um rosto a Deus. Deus não tem rosto, a não ser na pessoa de seu Filho, que nele nós vemos a Deus. Mas o Deus Pai é Espírito, Ele não tem rosto. Mas a ideia de face é algo pessoal. Você como pessoa tem um rosto, uma identidade, uma face. Então Deus não é uma força. Embora Ele seja Espírito, embora Ele esteja em todo lugar, Ele é um ser pessoal. Deus é um ser pessoal. Daí Ele está como esse ser pessoal e como seu Espírito em todo o lugar. E aí veja como Deus está na realidade eterna. Veja aí, se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Abismo aqui é Sheol, é o lugar, Cássio, dos mortos. É a vida pós-morte. Se eu faço a minha cama na sepultura, lá estás. Então nós podemos entender que o céu é o lugar dos justos. Para onde eles vão, a sua alma vai se encontrar com Deus. E quando suba aos céus, lá estás também. Então, Deus é atemporal, Ele está presente na eternidade. Mas Ele também está presente, irmãos, naquilo que é temporal. Hoje conosco aqui, por exemplo. Quando Davi diz assim, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me susterá. A ideia aqui de alvorada é, meus irmãos, onde o sol nasce, na terra do Oriente. A ideia é, se vou ao Oriente, nas asas da alvorada, ou seja, se toma as asas do nascer do sol, e com essas asas do nascer do sol, amanhã vai tomando, a claridade vai tomando toda a terra. Se eu faço isso e me dirijo até o ocidente, até os mares, lá estás também. Então Deus está no Oriente e no Ocidente, nos lugares mais longínquos, Deus está presente. Vocês se lembram que houve um profeta que descobriu isso a duro custo, né? O profeta Jonas, lembram-se? Quando ele tentou fugir de Deus, ele descobriu que não poderia. Jonas sim quis fugir de Deus por causa dos seus pecados, mas Deus o encontrou porque Deus está em todo lugar. Davi sabia disso. Agora veja, verso 11 e 12. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. A ideia aqui de Davi, meus irmãos, a ideia que Davi diz aqui é que ainda que ele se encontrasse na escuridão mais profunda, e que lhe faltasse toda a luz, ainda assim, isso não seria um problema para o Senhor graça. Pelo contrário, minha irmã, as trevas, por assim dizer, se acenderiam. E seriam a mesma coisa que o dia. As trevas mais terríveis, meus irmãos, não podem impedir que a mão de Deus, sempre presente, continue a guiar os seus. As trevas para nós, as trevas mais profundas, a negridão mais terrível para nós é como um dia para o Senhor. Nada impede o Senhor de guiar, de guardar os seus servos, de através da sua mão conduzir o seu povo. Deus está em todo o lugar. Ainda que o lugar seja escuro e sombrio, a mão do Senhor guiará o seu povo ali também. Mas vamos mais. Davi, então, admira Deus porque ele sabe todas as coisas. É o Deus onisciente. Sabe tudo da vida de Davi, quando ele deita, quando ele levanta, os pensamentos de Davi. Ao mesmo tempo, Davi também se admira porque Deus está presente com Davi em todo lugar. Se suba aos céus, lá estás. Se desce a sepultura, lá estás também. Se toma a alvorada, vou para o Oriente. Se vou para o Ocidente,
o Senhor lá comigo está. Mas Davi continua se admirando com esse Deus, com a sua onipotência. Deus tudo pode, tudo pode. Olha só o versículos 13 e 17. Vamos ler juntos? 13 a 17? Leiamos, por favor, me acompanhe, por favor. Pois tu formaste... Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, isso que me incomoda assombrosamente maravilhoso, me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos e no teu livro foram escritos todos os dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. E o versículo 17, o verso 17, quão preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande. Irmãos, por que Deus conhecia Davi perfeitamente? Por que Deus, presente em todo lugar com Davi, o cercava e protegia? A resposta está nessa parte que lemos. Porque Deus criou Davi. Da concepção e gestação, e durante toda a vida de Davi, até o despertar na ressurreição, ele era o criador, possuidor de Davi. Por que Deus sabe tudo de Davi? Por que Deus está em todo lugar com Davi, guardando e protegendo? Porque Deus criou Davi, como nos criou. E nós somos dele. Ele é o nosso criador / possuidor. Nós somos dele, porque ele nos criou. E Davi então entende assim: o Senhor me sonda, o Senhor está comigo por onde eu andar, porque eu sou dele. Ele me criou. Olha como Davi diz isso. Pois tu me formaste, o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Irmãos, a ideia de formar aqui é a ideia de que alguém que tem autoridade sobre algo e que tem autoridade para criar aquilo que será dele. A ideia não é alguém que cria algo para dar a alguém, colocar sob a autoridade de alguém ou abandonar. Ele cria para ser dele. Ele tem autoridade de criar algo para possuir aquilo que criou. Essa é a ideia. Porque me formaste, ou pois tu me formaste, o meu interior. A ideia de meu interior aqui é rins, né? A ideia de rins, entranhas. A Bíblia fala das entranhas como a sede das emoções, a sede das emoções, dos pensamentos, dos desejos. É a palavra que a Bíblia usa para coração. A nossa tradução é coração, é mais bonita, né? Coração. Mas lá no hebraico é entranhas, as tripas. Mas coração é bonito, né? Já pensou o marido agora inventar de falar que ama a esposa de todas as tripas dele? Aí não vai ficar legal, não é isso? Vai ficar exegético, mas não vai ficar muito legal, né? Não vai ficar muito romântico, né? Coração é mais bonito, né? Mas a ideia de coração é a sede lá dentro, mais profundo, as tripas, as entranhas. Então, por que o Senhor conhece as emoções de Davi? Porque foi Deus que criou. Deus que deu uma alma. Então, Deus conhece, melhor do que ninguém. Melhor do que nós mesmos. Deus nos conhece. Porque nos criou. E olha o que ele diz mais. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Novamente ele se admira, né? Aliás, a vida cristã é uma vida de admiração para com Deus. O cristão está sempre admirado para com Deus. Hoje muitos se admiram com as coisas do mundo. Mas o cristão é alguém que está sempre admirado com Deus. O prazer da alma dele é o Senhor. E aí ele diz, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Meus irmãos, a perspectiva correta e verdadeira sobre as obras de Deus é aquela que termina em adoração. Sabe quando nós entendemos bem o que Deus fez, tem feito e fará? Quando nós o adoramos. Quando nós respondemos em oração, é porque nós entendemos.
Sabe aquela conversa que os pais têm com filhos? Que diz assim, filho, e vê o filho fazendo algo de errado, que for avisado antes para ele não fazer. Aí, filho, você está fazendo isso aí? Eu te avisei, já te falei. Aí o filho diz, eu sei. Aí os pais dizem, não sabe não. Não sabe não, porque senão você estaria fazendo o que eu te falei. Então você não sabe. Não, essa conversa não é comum? A ideia é essa. A pessoa que conhece a Deus, que conhece as obras dele, vai sempre responder em adoração. Se ele conhece mesmo a Deus, ele vai adorar. Ele vai ter prazer. Ele vai se admirar diante de Deus. Olha o verso 15. Os meus ossos não te foram encobertos. Deixa eu lhes falar uma coisa muito importante sobre isso aqui. Os meus ossos aqui, a palavra hebraica, tem a ver com a estrutura física, nossa estrutura física, nosso corpo. Veja, Deus criou a sede das emoções, o coração, a alma. Ele nos deu uma alma, nos fez alma vivente. Mas ele não criou só isso, ele criou o nosso corpo, ele teceu os nossos ossos, ele formou o nosso corpo. Meus irmãos, Deus é o Deus que formou o nosso corpo. E ele o criou para que cumpríssemos a função que de antemão ele estabeleceu. Se eu nasci homem, é porque Deus deseja que eu seja um homem segundo a sua vontade. E se eu nasci, ou se você nasceu mulher, é porque Deus deseja que você seja uma mulher para a glória dele. O corpo não é apenas um adereço que nós podemos modificá-lo a bel prazer. Não é o que tem acontecido hoje, naquilo que é chamado de disforia de gênero. Eu tenho um corpo de homem, mas eu não me vejo como homem. Eu tenho um corpo de mulher, mas eu não me vejo, por dentro eu não sou isso. Irmãos, isso é um pecado, é uma rebeldia contra o Senhor. A Bíblia diz Davi diz que o Senhor o teceu, o formou. O Senhor tinha um propósito para isso. Desde a eternidade, Deus planejou que eu fosse quem eu sou, que eu tivesse o corpo que eu tenho. É o que Davi está dizendo aqui. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. A ideia de profundeza da terra é o ventre, é o lugar que é escuro. Ali o Senhor me formou, ou seja, irmãos, Deus tem um propósito para o nosso corpo. Deus nos criou como somos para a sua glória. E se você e eu temos um corpo de homem que Ele quer, Ele planejou na eternidade que nós o glorifiquemos como homens. E se Deus te criou uma mulher, é porque na eternidade Ele planejou que Ele seja glorificado na sua vida como uma mulher piedosa. Até a mudança de sexo que acontece hoje é fruto de uma mente doente, de um coração enfermo, que não conhece nem a Deus, nem a si mesmo. Não tem propósito mais. Deus se importa com o nosso corpo. Ele tanto se importa com o nosso corpo que o ressuscitará naquele dia. Nosso corpo é importante. Deus planejou-nos, o nosso corpo, antes da fundação do mundo. E nos formou no ventre de nossa mãe. Olha o verso 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida, todos os meus dias, melhor, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. A ideia aqui, meus irmãos, os teus olhos me viram a substância. A ideia de substância é a massa ainda informe. A maioria dos teólogos entende esse termo hebraico como o embrião. O embrião é a estrutura celular formada a partir do encontro entre os gametas masculino, que é o espermatozoide, e o feminino, que é o óvulo. No processo chamado fecundação, quando isso acontece, então é o embrião. Então, Davi está dizendo, os teus olhos me viram, eu estava ali, naquela massa ainda informe, era eu. Há uma discussão hoje de quando a vida começa, não é? E nós temos políticas sendo adotadas a favor do aborto, do assassinato de crianças, como se não fosse uma vida. A Bíblia dá resposta para isso. Os teus olhos me viram, era eu ali, naquela substância ainda informe.
Como a Bíblia é poderosa, dá resposta para as controvérsias contemporâneas. A Bíblia sempre dará resposta. Ela nunca falhará. Ela é a verdade. Por isso o cristão deve ser sempre um defensor da vida. Porque Deus a planejou no seu poder, na sua misericórdia, na sua sabedoria. Deus nos viu quando ainda éramos uma substância ainda informe, um embrião, e Ele nos amou ali. Davi diz mais: e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia. A argumentação aqui é maravilhosa. A ideia é a seguinte: se Davi era conhecido por Deus mesmo antes de adquirir forma definitiva, mesmo antes de nenhum dos seus dias ainda acontecer ou ainda não havia, não poderia agora escapar do cuidado divino. Se Deus se portou com Davi quando ele era um embrião, quanto mais agora? Se Deus o guardou ali, quando ainda é uma massa, sem forma, quanto mais Deus o fará agora. Deus é o onipotente, Criador de todas as coisas, que criou a cada um de nós. E Davi se admirava disso. Então vejam, Deus é onisciente, conhecia Davi como nos conhece profundamente, todo o nosso ser, nossos pensamentos, nossos costumes, tudo. Deus é onipresente, Ele está em todo lugar, está conosco, onde quer que formos. Deus é todo poderoso, criou todas as coisas e nos criou para a sua glória. E por fim, Deus é todo santo. E assim trará juízo vindouro e traz agora testemunho presente. Essa última parte vai falar que Deus é santo. Como? Ele julgará os ímpios no futuro. E Davi dá testemunho presente de que ele quer ser diferente dos ímpios, que serão julgados por Deus. Então, o juízo de Deus sobre os ímpios, o juízo futuro e o testemunho presente de Davi, que ele deseja ser santo, como Deus é. Então, futuro e presente. Juízo futuro dos ímpios, testemunho presente de Davi. Vamos ver isso? Olha o versículo de número 19. Vamos ver juntos, versículo 19? Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim. Irmãos, esse verso 19, na língua hebraica, e algumas traduções também, tá? A nossa tradução não, mas em algumas traduções, mesmo em português, ela é mais forte do que o que aqui está. Porque a ideia não é um desejo de Davi, mas uma certeza de Davi. Aqui na nossa versão, na Ara, parece mais um desejo, né? Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Mas a tradução mais próxima do hebraico é Deus dará cabo do perverso. É mais uma certeza do que um desejo. Tá? Talvez a ideia de desejo aqui seja a seguinte: como Deus vai julgar o perverso, tomara que isso seja logo. Talvez então por isso a Ara traduziu como um desejo, mas fundamentada em algo certo: Deus julgará o ímpio. E nós esperamos que isso aconteça, para a glória dele, para a glória de Deus. Mas a ideia aqui é que Deus matará, e é o verbo do hebraico aqui, o dar cabo aqui é matará, no hebraico. Então ficaria assim: tomara, ó Deus, que mates o perverso, que é a versão original do hebraico. E aí, olha o que Davi decide, ele continua: apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue, os violentos. Eles se rebelam insidiosamente, que é a ideia de traiçoeiramente, né? Insidiosamente é de forma traiçoeira. Contra ti e com os teus inimigos falam malícia. Vejam que esses homens aqui, eles não são pecadores arrependidos. Nós somos pecadores arrependidos. Esses homens são pecadores obstinados. Eles são traiçoeiros e falam mal de Deus. Veja, meus irmãos, Deus ama o pecador que ele escolheu e que se arrepende. Mas e o pecador rebelde, obstinado? Deus odeia.
E se nós conhecêssemos a Deus melhor, nós não nos chocaríamos com textos assim. Porque eles são muitos na Bíblia. Sabe qual é o problema dessa geração que se choca com textos assim? Quando diz que Deus matará o perverso, que Deus odeia o ímpio. É que o povo não conhece a Deus. Nós não conhecemos a Deus muitas vezes. E aí nos chocamos com coisas que deveriam ser muito mais claras e familiares para nós. Você se lembra o que Paulo diz? Que Deus amou a Jacó, porém odiou Esaú. Traduzido da nossa versão como aborreceu. Mas o verbo é odiar. Odiou Esaú. Jesus Cristo diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos. A pessoa maldita é a pessoa consagrada à destruição. É interessante que o termo maldito, ela tem a mesma raiz de santo. A mesma raiz de santo. Vem da mesma palavra. Só que santo é aquele separado para Deus. O maldito é separado para a destruição de Deus. Deus vai destruir o maldito e vai recolher o santo. É a mesma raiz das palavras. Apartai-vos de mim, malditos, separados para serem destruídos. E aí diz mais o Senhor Jesus Cristo: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Lá em Apocalipse, acerca da vinda do Senhor e do juízo dele, diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta do trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Esse é o Cristo. Misericordioso e amável, sim, com aqueles a quem ele elegeu, com os pecadores eleitos, salvos, arrependidos, mas implacável contra aqueles que são obstinados no pecado. Implacável. Esse é Cristo. Esse é Jesus, o da Bíblia. Não o que essa sociedade tem pintado. Não aquele que nós queremos que ele seja, mas quem ele é de fato. Eu li para vocês textos da Bíblia. Textos do Novo Testamento falando da ira do Cordeiro. Que os homens vão preferir que as montanhas e os rochedos caiam sobre ele ao ter que enfrentar a ira de Jesus. Nós não deveríamos chocar com textos assim. Que Deus matará o perverso. Porque é isso mesmo que ele fará. Aos obstinados de coração, aqueles que diante da graça recusaram o favor de Deus e se levantaram contra ele. Que sondemos nossos corações, irmãos. A Paulo vai dizer assim, o apóstolo Paulo, que é chamado o apóstolo da graça, ele vai dizer assim: considerai, pois, a bondade de Deus e a sua severidade. Bondade para conosco, severidade para com os ímpios. Se Deus conhece todos os homens, como Davi disse lá no início, então esses homens aqui que serão destruídos não serão destruídos sem causa, certo? Porque Deus os conhece. Portanto, uma vez que o Senhor destruirá os ímpios, o salmista quer viver longe deles. Olha aí, tomar, ó Deus, desses cabos do perverso, aí ponto e vírgula, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Ou seja, Diácono Gil, se Deus vai destruir os perversos, eu não quero andar com os perversos, porque eles são o objeto da ira de Deus, o alvo do seu desprazer. Está vendo a ideia? O salmista está procurando santidade. Santidade não é se apartar do pecado, não é se apartar dos iníquos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É a busca da santidade. Eu vou me juntar a um grupo que será destruído pelo Senhor? Longe, apartai-vos de mim, homens de sangue, porque o Senhor derramará a ira sobre vocês, e eu não quero que a ira do Senhor seja derramada sobre mim.
E o Senhor fará isso com justiça. Olha o verso 20. Eles que receberão a ira de Deus se rebelam traiçoeiramente. E contra ti, Senhor, contra ti, Davi falando ao Senhor, e como teus inimigos falam malícia do Senhor. Aí Davi, nessa tensão, veja, Davi está diante de homens que falam mal do Senhor, que agem traiçoeiramente, e ele tem que escolher um lado, não tem? Tem que escolher um lado, lembra? Jesus diz, quem não é por mim, é contra mim. Quem não ajunta, então tem que escolher um lado, certo? Davi escolhe o lado dele. Olha os versos 21 e 22. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos, de fato. Esse verso 22, ele é traduzido também da língua hebraica, e algumas traduções trazem assim, como dizendo o seguinte: aborreço-os com ódio perfeito. Para mim são inimigos, de fato. O reformador Calvino, mais uma vez eu cito aqui, sobre esse texto, ele diz o seguinte, abre aspas: o exemplo de Davi deve nos ensinar a sobrepujar com o espírito sublime e ousado toda a consideração pela inimizade dos perversos, quando o assunto diz respeito à honra de Deus, e a renunciar a todas as amizades terrenas, em vez de cortejarmos falsamente com bajulação o favor daqueles que fazem tudo para atrair sobre si o desprazer divino. Fecha aspas. O que Calvino está dizendo? Calvino está dizendo o seguinte: é fácil nos indispormos e odiarmos quem nos ofende. Não é verdade? Nós somos sempre inclinados a ter ódio de quem nos faz mal. Aí Calvino está dizendo, pois bem, nós deveríamos ser como Davi. Aos que fizeram mal a ele poupou. Lembra de Saul, que queria matá-lo? E lembra quantas vezes Davi poderia colocar as mãos dele e não fez? Mas Davi era inimigo consumado dos inimigos de Deus. Quando a ofensa era pessoal, Davi não se importava. Mas quando a ofensa era Deus, ele se tornava inimigo com ódio perfeito, com ódio pleno. A ideia de que eu sei bem porque eu os odeio, porque eles vão contra o meu Senhor. Se alguém destrata o seu filho ou sua filha, não será essa pessoa alvo da sua inimizade? Se alguém quer mal aos seus familiares, não será naturalmente essa pessoa alvo do seu desafeto? Eu não estou dizendo que deveria ser, estou dizendo que naturalmente é a inclinação que nós temos. Pois bem, nós devemos aplicar isso com toda justiça a Deus. Quando alguém se levanta contra Deus, quando alguém fala o que Deus não disse, quando alguém vive de maneira decidida contra a vontade do Senhor. Não de pecadores que estão se humilhando, que estão se arrependendo. Com isso nós devemos ter paciência. Mas pessoas que vivem ouvindo e nunca aprendem, a conversa deveria ser outra. Como Jesus teve. Jesus era compassivo com os pecadores, não era? Ninguém tem dúvida disso, certo? Ele é o salvador dos pecadores, certo? Só que como ele tratava os fariseus? Como ele tratava os fariseus? Você se lembra? Não era com compaixão. Raça de víboras. Fariseus hipócritas. Ai de vós, porque o juízo de Deus está chegando sobre vocês. Deu para entender, irmãos? Nós nos incomodamos pouco com as ofensas a Deus. E muito com as ofensas a nós. Deveria ser o contrário. Davi reconheceu isso. Davi amava a Deus, escolheu o lado certo. Eu odeio quem odeia a Deus, porque amo o Senhor. Aliás, o amor tem que ser ódio. Quem ama o casamento, odeia o adultério. Quem ama o trabalho, odeia o roubo. Quem ama a verdade, odeia a mentira. Não existe amor ao bem sem ódio para com o mal. Não existe. É um erro, engano. Achar que bem e mal podem conviver. Podem ter alguma proximidade. Se você ama a Deus, você vai odiar tudo que é contra Ele. Deve ser assim, como fora com Davi. E eu termino. Davi, ele não era perfeito, certo? Ele odiava aqueles que se levantavam contra o Senhor para falarem contra Deus. Só que
Davi se conhecia muito bem. Ele sabia que era um pecador. Não como aqueles homens. Um pecador obstinado como eram aqueles homens. Mas ele era um pecador que carecia da graça e da condução de Deus. Isso fica claro. A humildade de Davi fica clara no versos 23 e 24. Olha aí. Vamos terminar lendo juntos? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, Davi não era um justo como eu e você não somos. Lembra? Não há um justo sequer. Lembra-se? Nem eu, nem você é. Mas Davi era sincero. Davi ia a Deus arrependido dos seus pecados. Davi não era um hipócrita que fingia ser algo quando não era. Davi era um pecador, mas um pecador transformado pela graça, um pecador que estava diante de Deus sempre em sinceridade de coração. E é por isso que ele ousou fazer esta oração a Deus. Sonda-me, ó Deus. O Senhor conhece o meu coração. Lembra lá do início? O Senhor conhece tudo? Então o Senhor conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Davi era tão sincero que ele se colocou diante do tribunal divino. Ele sabe que o Senhor busca sinceridade. Irmãos, nós não somos perfeitos. Ainda nós seremos quando Cristo voltar. Mas nós devemos ser sinceros diante de Deus. Senhor, Tu sabes onde eu pequei. Corrija-me, sonda-me, faça-me ver, me dê arrependimento. É a oração de Davi. A oração de Davi é aquele que conhece todas as coisas, aquele que está em todo lugar, aquele que é poderoso em todas as coisas e aquele que é santo Deus que julgará os ímpios. Davi não se dá por satisfeito. Ele não se acha moralmente superior. Ele se coloca sob o escrutínio divino. Sonda-me, ó Deus. Eu odeio os ímpios, mas olha para mim e veja se eu não estou agindo como eles. Prova-me. Prova-me e vê se há em mim, diz o verso 24, algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Meus irmãos, eis o salmo de um homem admirado para com Deus. Um homem admirado pela onisciência divina, pela onipresença divina, pela onipotência divina, pela santidade divina. E este homem, ao ver tudo isso de Deus, pelo seu Espírito, o Espírito de Deus, ele soube muito bem quem ele era. Um pecador que carecia da graça e da condução de Deus. Sonda-me, ó Deus. Sonda-me e vê se há algum caminho mau em mim. E guia-me pelo caminho eterno. Eu tenho certeza que essa é uma verdade na vida de todo o verdadeiro cristão. Assim como é uma verdade na vida de Dona Anita também. Uma vez que ela se entregou a Cristo Jesus. Maravilhada com Deus, com o seu Filho Jesus Cristo, mas sabedora de que, assim como todos nós aqui, é uma pecadora redimida pela graça e que depende de Cristo para conduzi-la até o fim. Assim nós também, em uma vida de admiração para com Deus, sabendo que Ele tudo sabe, não só de todas as coisas, mas de nós também. Que Ele está em todo lugar, como está conosco também. Que Ele tem todo o poder para nos guardar poderosamente. E que Ele é santo e julgará os ímpios. Então nós devemos sempre estar a nos autoexaminarmos na presença dEle, pedindo a sua graça, que nos conduza no caminho da vida eterna, que é Cristo e Jesus. Assim que Deus nos abençoe. Amém.